Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live sobre como resolver todos os conflitos conjugais através da Bíblia, através da Palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre a criação de filhos. Você sabe que a criação de filhos tem sido uma área onde existem muitos conflitos dentro do casamento. Nós já cuidamos de casais que até se separaram e graças a Deus o casamento retornou, mas eles já chegaram a se separar por causa da criação de filhos. Conflitos que vieram por causa de como um criava o filho, de como um achava que o filho deveria ser educado e o outro discordando disso. Esse conflito foi gerado. Esse conflito cresceu, o casal se separou porque não sabia lidar com isso. E nós nos deparamos muito com isso, com casais que não entram em consenso e que não entendem o que é a criação de filhos e o que Deus deseja dessa criação dos seus filhos. Então eu vou falar hoje sobre essa questão. O que fazer quando a criação de filhos parece um transtorno dentro do casamento, não é? Primeiro é importante definir a importância de se criar filhos, a importância de se ter filhos e de se criar filhos. Quando eu tenho filhos e eu os crio e eu os educo, eu estou fazendo isso para impactar as próximas gerações. Eu gosto muito dessa definição. Quando o autor diz assim, que criar filhos é impactar as próximas gerações. Educar bem os filhos serve para isso também, para que as próximas gerações sejam impactadas pela educação que eu dei ao meu filho. Então você percebe que essa criação ela não é só local, ela não serve só para mim ou para o meu filho, não serve só para a minha família, ela vai para a sociedade como um todo. Criar filhos para Deus. É importante criar filhos porque você está fazendo isso para o Senhor. Por quê? Quando você cria bem os seus filhos e você os educa bem, você está fazendo discípulos para Jesus. Criar filhos significa fazer discípulos para Jesus. E quando nós, logicamente, fazemos isso em acordo com o que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer. Criar filhos para trazer glória para Deus, para que o nome de Cristo seja glorificado e exaltado através da vida do meu filho e da educação que eu dou para ele. Criar filhos também é importante para a minha família, é importante para dentro da minha casa, da sua casa. Por quê? Porque os nossos filhos, eles trazem alegria para dentro do lar. É interessante que quando a gente observa uma família onde tem mais de um filho, a gente sempre percebe o seguinte, que um filho é mais recatado, mais quieto, mais introvertido, mas tem um que é a alegria da casa. Ele fala bastante, ele brinca bastante, ele faz peripécias, né? E todo mundo se alegra com aquela presença dele. Não que nós não nos alegremos com os filhos mais introvertidos, a gente se alegra com aquele filho que tem aquele jeitinho mais recatado, mais introvertido. Sim, porque cada um na sua individualidade, seja o mais introvertido, seja o mais extrovertido, cada um deles é alegria para dentro da casa. Então nós criamos filhos para a glória de Deus, mas para a nossa casa também, para a alegria do nosso lar. É importante também criar filhos e dar uma boa educação aos filhos por causa da nossa sociedade, para o bem da nossa sociedade, da comunidade onde nós vivemos. Olha, e como nós precisamos de filhos com uma criação boa, você percebe como está a sociedade nos dias de hoje. Ainda ontem à noite estava conversando com dois policiais militares aqui, que fazem parte aqui da minha igreja, e eles contando para mim assim, dizendo, olha,
como está difícil. Se a gente contar, quando a gente sai com a viatura em alguns locais, escolas e universidades e alguns locais assim onde tem muitos adolescentes, a gente percebe, você vai perceber como é que a sociedade está doente. Doente mesmo, é incrível isso. E eles falaram, olha, é uma coisa que você não imagina que está acontecendo nos nossos dias. Criar filhos e criá-los bem para a sociedade, para que as autoridades, né, não passeiem por aí com as suas viaturas, não estejam nas suas viaturas e vejam cenas como eles descreveram, dantescas, cenas de fim de mundo, que adolescentes estão fazendo, que jovens estão fazendo. Então, é preciso criar filhos para a sociedade, para que a nossa sociedade melhore. Mas é preciso criar, é importante criar filhos também e educá-los bem para eles mesmos, para que ele seja, o meu filho seja um homem melhor a cada dia, transformado a cada dia pelo poder de Deus, para que a sua filha, os seus filhos, sejam filhos e filhas, homens e mulheres de respeito, homens e mulheres respeitadores, homens e mulheres que sejam pessoas em transformação a cada dia melhor e melhorando a vida deles e a dos outros também. Por isso é importante a criação de filhos e educá-los bem. Mas você não pode confundir a criação de filhos com algumas coisas. Existem algumas certas confusões que as pessoas fazem quando criam filhos. Elas confundem educar filhos, criar filhos com ter filhos, com fazer filhos. Ora, fazer filho não é a mesma coisa, ter filhos não é a mesma coisa que criá-los. Tem um ditado popular que diz, né, que pai é aquele que cria e não aquele que procria, e não aquele que tem o filho, que dá a luz ao filho. Esse não é o pai e a mãe, mas é aquele que realmente cria. Esse é o pai. É uma verdade, né? Mas nós temos aí, infelizmente, muitos pais cobras. Diz que a cobra que é assim, né? Ela vai rastejando, ela está grávida, ela vai rastejando, vai soltando os filhotes no caminho e continua no seu caminho. Ela não para, ela vai embora e os filhotes ali, eles vão se virar. Ela vai seguindo, vai soltando os filhotes e vai indo embora. E tem muitos pais que parecem que são assim, são pais cobras, né? Pais serpentes que têm os filhos e vão embora, seguem o seu caminho e deixam os filhos para lá, para serem criados pela vida. Não confunda ter filhos com criar filhos, com educar filhos. Ter filhos qualquer um pode ter, certo? Qualquer um que já passou a sua puberdade pode ter filhos, mas não é pai de verdade, né? E não é mãe de verdade. Que não confunda também essa criação de filhos com dar coisas. Tem muito pai confundindo isso aí. Ele confunde dar coisas com criar filhos. Dar uma boa escola, trabalhar, dar uma boa escola para o filho, dar alguns presentes para eles, né? O PlayStation, o Xbox, comprar jogos para ele jogar. Ele acha que isso é ser pai. Dar dinheiro para o filho, sair com os amigos, né? Sair, passear com os amigos. Eu dou dinheiro, então eu sou o pai dele, eu sou mãe. Não, você não é pai, não é mãe porque dá dinheiro, ou porque dá uma boa escola, ou porque dá roupas para o seu filho. Isso não significa ser pai. Faz parte do meu papel como pai? Sim,
Faz parte como meu papel ser um provedor para o meu filho, mas isso não quer dizer que eu estou educando o meu filho. Apesar de que quando eu compro certos tipos de roupa, quando eu dou certos tipos de presentes, quando eu compro algumas coisas por ele, até naquilo que eu compro eu estou expressando a minha educação. Isso é verdade, mas eu não posso confundir e achar que só fazer isso eu estou educando. Só comprando coisas eu estou educando, eu estou sendo um bom pai. Não, você não está sendo um bom pai só porque você dá coisas para o seu filho. Não confunda. Existem algumas dificuldades, na criação de filhos. Eu tenho dito por aí que nós estamos num tempo muito difícil para criar filhos. Muito difícil mesmo. Esses últimos dias na Terra aqui está sendo difícil. Está sendo complicado realmente criar filhos. Por quê? Alguns fatores das dificuldades, algumas dificuldades de se criar filhos. Primeiro, a perda da autoridade dos pais. Eu não digo nem perda, mas a transferência da autoridade dos pais. Os pais transferem, quando não exercem a sua autoridade com os filhos, eles transferem, estão automaticamente transferindo essa autoridade para outras pessoas. Então, às vezes, a autoridade sobre o seu filho é o colega dele na escola, ou é aquele professor militante dele que é autoridade. Aquele professor começa a exercer autoridade sobre o seu filho. Ou mesmo aquele youtuber famoso, quando você não é autoridade sobre o seu filho, não tenha dúvida, aquele youtuber famoso vai ocupar o seu lugar de autoridade na vida do seu filho. Os pais estão perdendo a autoridade sobre os filhos ou permitindo que essa autoridade seja transferida para outras pessoas ou instituições ou mesmo partidos, ou mesmo partidos políticos que exercem autoridade sobre o pai, sobre o filho, porque o pai simplesmente abdicou dessa autoridade. E nós temos, vou dizer, a gente tem conversado com muitos pais, muitos, nós aconselhamos muitos casais, e nós vimos ao longo desses 20 anos de aconselhamento conjugal, nós vimos muitos pais, vamos dizer assim, bananas, pais que perderam a autoridade por um motivo ou por outro, não exercem autoridade sobre o filho. Aí sabe o que acontece? O filho, quando ele é pequenininho, você até segura ele, mas quando ele cresceu, aí ele manda na casa. Manda e manda mesmo. Recentemente, nós tivemos contato e aconselhando uma mãe que perdeu a autoridade sobre o seu filho e o filho batia nela. O filho batia na mãe porque ela perdeu a autoridade. E ela não tinha, às vezes o filho quebrava coisas dentro de casa, chutava as coisas dentro de casa, e ela não conseguia fazer nada com o filho. Um menino, garoto de 9 anos, eu acho que 9 ou 10 anos, no máximo 10 anos. Um garotinho, que a mãe deveria exercer autoridade sobre ele, e ela veio chorando. E eu disse para ela, você é autoridade sobre ele. Quem tinha que estar chorando aqui era ele, arrependido das coisas que ele fez, e não você. Você percebe que nós estamos num mundo caótico. Os pais perderam a autoridade sobre o filho. Nós conversamos com casais aqui que vêm expor a dificuldade sobre os filhos. E sabe o que a gente percebe? Os pais, eles não querem exercer a autoridade que Deus deu para eles. Tem vergonha de perder o filho, tem medo. Meu filho vai embora de casa. Meu filho... Ora,
se você for autoridade sobre a vida dele, o seu filho vai amar você. Ele não vai detestar você. Ele vai perceber que existe alguém que está impondo limites. O que o seu filho quer é ter uma autoridade sobre ele. E ele quer ter você como autoridade. Mas quando você não exerce, outra pessoa vem e toma conta. Essa é a primeira dificuldade de se criar filhos. A segunda delas são os conceitos mundanos de paternidade. O mundo tem conceitos de paternidade mundanos e está cada vez pior. Recentemente, foi anteontem, eu recebi uma notícia de um amigo, eu não sei qual é a instituição, não lembro, mas a notícia dizia assim: a instituição tal, do estado tal, é aqui no Brasil, está proibindo ou aconselhando, eu não sei se a palavra era proibindo ou aconselhando, mas vou usar aconselhando aqui para amenizar, está aconselhando os seus funcionários a não usarem palavras discriminatórias. Aí, quais são as palavras discriminatórias? Sabe qual eram as palavras? Pai e mãe. Dizendo que a palavra pai e mãe discriminavam. Era uma palavra discriminatória. Você percebe o conceito mundano e diabólico que o mundo tem sobre pai e mãe? Há muito tempo atrás, uma creche, onde um dos meus filhos estava, e nós até tiramos ele de lá. Essa creche, quando nós chegávamos, eles não falavam com a gente assim: olha, Estevão é o nome do meu filho, olha, Estevão, chegou o seu pai. Quando a gente ia buscá-lo, olha, chegou a sua mãe. Não era, eles não usavam o termo nem pai e nem mãe. Usavam um outro termo lá que eu nem lembro, não sei se era genitor ou responsável, era um outro termo. E eu discuti com a diretora da creche, falei: não, você precisa falar para ele, é o seu pai, é sua mãe que está chegando aqui. E ela disse que era determinação da Secretaria de Educação do Estado naquela época. Não sei se ainda é a determinação, mas você percebe o conceito mundano sobre paternidade, sobre maternidade. Isso vai impregnando. Jesus disse isso, olha, e por se multiplicar a iniquidade. Presta atenção nessa expressão de Jesus. A iniquidade vai se multiplicar. Essa massificação da iniquidade nas nossas mentes, nas nossas cabeças, nas cabeças dos nossos filhos. Retira o conceito bíblico, o conceito da Escritura, e coloca um conceito mundano. Essa é uma dificuldade também para se criar filhos. Uma outra dificuldade é a rotina estressante. Uma rotina estressante dos pais. Hoje em dia é muito difícil ter um pai que trabalhe fora e a mãe fique em casa. É raro. Na maioria das casas, os dois trabalham e os filhos vão para a creche, serem criados, serem orientados lá nas creches e depois na escola. E essa rotina estressante, quando o pai chega em casa, quando a mãe chega em casa, eles estão cansados, estão sugados, eles não têm mais força, energia para poder lidar com os filhos, com as demandas dos filhos. Infelizmente, essa rotina estressante também é uma dificuldade para se criar filhos. Uma outra coisa é a terceirização, uma outra dificuldade. Pais que terceirizam a criação dos filhos. Terceiriza para a creche, terceiriza para a escola, é o professor, são os amigos, terceiriza para a avó. Tem pais que terceirizam os filhos para a avó, é a avó que educa, é a avó que cria.
Eles estão lá. Não é como os jovens, como dirá, eles ficam de boa. E a avó lá vai, a avó que vai criando os filhos deles. Terceirizam, vão terceirizando a criação dos filhos para outras pessoas. A criação dos filhos é do pai e da mãe. Nós somos responsáveis por eles. Nós devemos educá-los. Nós devemos criá-los. Não é? Somos nós os responsáveis por isso. Mas nós vamos abdicando, os pais vão abdicando isso, entregando essa educação, terceirizando essa educação para outras pessoas e outras instituições. Você acredita que existem pais que vêm para a igreja no domingo, que brigam para ter o famoso culto infantil, né? Se a igreja não tem um culto infantil, ele nem fica na igreja. Sabe por quê? Porque ele quer terceirizar também a educação espiritual do filho. Essa é a verdade. Eu não quero educar o meu filho espiritual, dá trabalho demais, ler a Bíblia com ele, orar com ele, ensinar a Bíblia para ele, dá muito trabalho. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que ler também, não é? Dá muito trabalho. Então é mais fácil eu chegar na igreja, eu levo ele na salinha lá, a professora lá educa ele, ensina a Bíblia para ele e eu fico tranquilo. Essa é a verdade. Essa terceirização diabólica. É preciso rever isso com muito cuidado e com muito carinho, não é? E a última dificuldade que eu queria dizer para você é a internet. Às vezes algumas pessoas ficam, mas quando é que ele vai falar da internet? Eu vou falar da internet. A internet é uma grande dificuldade para se educar filhos, para se criar filhos. Sabe por quê? Porque o que eles veem na internet, na sua maioria das vezes, são contraproducentes à sua educação. Vão na contramão daquilo que você ensina. Conceitos, diálogos, palavras que você nunca ensinou, de repente ele está falando, não é? Brincadeiras que você nunca fez, de repente ele está fazendo e te desrespeitando. Está lá na internet. A internet tem sido um mundo de desvio de educação de filhos, tá? Tem muita coisa boa na internet? Tem muita coisa boa, mas cuidado, o seu filho não tem juízo para saber o que ele deve ou o que ele não deve assistir, e muito menos sensatez e sabedoria para saber aquilo que ele deve reproduzir daquilo que ele ouviu na internet. Então tome muito cuidado com isso, tá? Agora, existem algumas alegrias muito bacanas que eu quero falar também, além das dificuldades da criação de filhos. Algumas alegrias em se criar filhos, porque não é só dificuldade. Existem, aliás, mais alegrias do que dificuldades, né? Primeira alegria é que você constrói o seu lar, e quando você cria bem o seu filho, você também vai estar dando os primeiros passos para ele construir o lar dele. Quando você cria bem o seu filho, você está construindo o seu próprio lar e construindo bem, tá? A harmonia está dentro da sua casa, os seus filhos estão ali ao redor da mesa, está todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo em harmonia. Tem as brigas, tem as discussões, mas elas são resolvidas. Tem os conflitos vêm, os problemas vêm, mas eles são resolvidos. Por quê? Porque existe o ato de se criar e de se educar os filhos. E quando você faz isso com ele, você está fazendo também para a casa dele, para o lar dele que ele vai ter no futuro. Você não está só proporcionando isso para a sua própria casa, você está proporcionando isso para o lar dele, para o lar do seu filho. Então você constrói 2 lares e
os outros que virão. Quando você educa bem o seu filho, você está construindo bem o seu próprio lar, está construindo também o lar dele. Você também minimiza os conflitos seus e também vai minimizar os conflitos dele, do seu filho. Quando você cria bem e educa de acordo com a Escritura os seus filhos, você estará minimizando os conflitos que você vai ter dentro do seu próprio casamento. Por quê? Porque você deu uma boa educação. Então, se você dá uma boa educação, aqueles conflitos que viriam por causa da educação dos filhos, eles são minimizados, eles ficam menores. E quando seu filho casar, porque ele foi bem educado por você, no casamento dele também ele vai ter conflitos menores. Por quê? Porque sabe lidar com os conflitos, sabe resolver os conflitos por causa da educação que você deu para ele. É bênção, é alegria dar uma educação respaldada na palavra de Deus para o seu filho. Uma outra alegria, uma outra bênção, que é criar filhos de acordo com a palavra de Deus, é que você não é envergonhado. Sim, você não passa vergonha. Olha, eu vou ler alguns textos aqui de Provérbios. Provérbios capítulo 17. Provérbios capítulo 17, o verso de número 21. Olha o que o autor de Provérbios diz aqui. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. Presta atenção, o pai de filhos sem juízo, filhos desajuizados, insensatos, eles só têm tristeza. Esse pai só tem tristeza e só tem sofrimento, ele só passa vergonha. Verso 25 ainda, diz assim: o filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. Agora, por que esse filho está sem juízo? Por que esse filho é insensato? Por causa da educação que seus pais deram para ele. Se a educação for respaldada na palavra de Deus, ele não será sem juízo e insensato. Agora, se a educação for fora daquilo que a Bíblia diz, ele será insensato e sem juízo e vai causar tristeza e vergonha para vocês. Um outro texto é o texto de Provérbios capítulo 15, verso de número 20. Olha o que diz lá o provérbio. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza a sua mãe. Percebe que tem dois tipos de educação aqui dada pelos pais, né? A educação da sabedoria, e a sabedoria está aqui na Escritura, para nós criarmos os nossos filhos. Então, a educação da sabedoria e a educação da insensatez, sem juízo. Quando você educa o seu filho na sabedoria, você está o educando para trazer alegria para ele mesmo e para vocês, e para a sociedade, e alegria para Deus. Agora, quando você cria o seu filho nessa educação sem juízo, nesse ensino sem juízo, ou mesmo um ensino que nem exista, porque você nem educa o seu filho, então você está criando ele para a vergonha dele e sua também. Então tome cuidado nessa questão da educação de filhos. Essa alegria de você criar bem o seu filho é que você não será envergonhado. Seu filho não vai ser tristeza para você. Uma outra alegria é que você evita apuros, surpresas indesejáveis que seus filhos façam. Você vai evitar apuros. E como tem sido triste às vezes conversarmos com pais que filhos foram para o mundo das drogas,
De vez em quando eu recebo aqui uma mensagem, ou então alguém vem aqui ou liga e diz para mim: olha, ore pelo meu filho, aconselhe o meu filho, ele está usando drogas, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Roubos, Recentemente a gente foi contactada com uma mãe chorando. O seu filho havia roubado uma loja. Um garoto de 11 anos, acho que 11 ou 12 anos, havia roubado uma loja. Como foi triste para aquela mãe, e como foi ruim ver a nossa tristeza, né? De ver aquela mãe chorando, porque um garotinho de 11 anos, o filho dela, havia roubado uma loja. E estava lá a filmagem com o filho roubando. Que tristeza, né? Quando você cria bem o seu filho, você está evitando esses apuros, essas tristezas. Outro dia, conversando com os pais aqui, e a tristeza deles, porque a filha havia declarado agora que ela era homossexual, que ela era lésbica, estava namorando uma garota. Como foi triste ver os pais chorando diante da gente, muito ruim. Quando você educa bem os seus filhos, você evita esse tipo de surpresa indesejável. Ou mesmo o pai que veio aqui chorando também porque pegou o filho bêbado no meio da rua. Que tristeza. O próprio pai ter que levar o filho carregado para casa. Que triste. Quando você educa bem o seu filho, você evita e educa de acordo com a palavra de Deus, você está evitando esses apuros. É lógico que lá na frente, quando seu filho já for um jovem, já estiver vivendo a própria vida, já estiver, podendo tomar as suas próprias decisões, lá ele vai decidir a vida dele, e aí é com ele, né? Aí é com ele. Mas eu estou falando de jovenzinhos, jovens que ainda estão dentro da casa, que dependem ainda do pai, jovenzinhos. Muito triste isso, não é? E quando você educa bem, quando você dá a instrução e os conselhos da palavra de Deus e inculca isso na cabeça deles. Eu lembrei desse texto agora, Deuteronômio, capítulo de número 6. É um texto assim que nós pais não poderíamos deixar de ler o tempo todo. Olha o que é que o apóstolo diz para os pais assim. Ele diz assim: guardem sempre no coração as leis que eu estou lhes dando hoje. Era Deus dizendo para o povo. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não esquecerem. Escreva nos batentes das portas das suas casas, nos seus portões, escreva essas leis. Coloque isso na cabeça do seu filho, está lá em Deuteronômio capítulo 6. Repitam isso para os seus filhos. Quando você repete a escritura o tempo todo para o seu filho, isso vai ficando na cabeça dele. Essa verdade penetra na alma dele. Mas quando você deixa o seu filho para ser educado por outro, quando você terceiriza a educação do seu filho, quando você não está nem aí, você acha que ser pai é só dar coisas, só dar presente, só dar uma boa casa, só dar um carro, dar presente, você acha que é só isso? Aí lá no futuro você vai ter essas surpresas indesejadas. Agora, deixa eu terminar essa live dizendo para você o que você deve fazer. Bom, diante de tudo isso, o que eu vou fazer quando criar os meus filhos parece um transtorno? E aí eu vou usar o Salmo 127, que é um salmo que fala sobre criação
de filhos. Não todo ele, mas fala da casa, né? De um lar abençoado por Deus. O Salmo 127, ele nos dá três caminhos que você deve trilhar, três coisas que você deve fazer para criar os seus filhos. Primeira coisa, você deve criar os seus filhos sabendo que eles não são seus. Colocando isso na cabeça, esses filhos não são meus. Olha, se não são meus filhos, são de quem? Salmo 127, versículo de número 3, diz assim: os filhos são um presente do Senhor. São uma verdadeira bênção. Tem uma versão, né, mais antiga que diz assim: os filhos são herança do Senhor. Eles são herança. Eles são esse presente de Deus para nós, mas eles são do Senhor. Deus nos deu esse presente para que nós criássemos os nossos filhos, mas eles são dele. Eles nos deu essa herança, mas a herança é dele, pertence ao Senhor. Então você tem que criar os seus filhos com essa mentalidade. Em primeiro lugar, crie pensando o seguinte: eles não são meus. Deus me deu, mas eles são de Deus. Por isso eu preciso criá-los bem. Eu não sei se você já levou, assim, filhos de outra pessoa para passear com os seus filhos. Uma vez nós morávamos ainda lá na beira da praia, lá em Vitória, e eu lembro que o Timóteo, nosso filho mais velho, tinha um amigo, um rapazinho, um filho de um rapaz que era muito amigo dele. E eles queriam ir à praia. O pai do menino não podia levar. E eu falei: bom, então eu vou levar. Eu me arrumei, me aprontei e tal. Eu fui levá-los para a praia, o Timóteo e esse amigo dele. Mas a praia naquele dia, ela estava meio, porque não sei se havia chovido no dia anterior, não sei o que havia, mas muito vento, né? E a praia estava com as ondas maiores do que o normal, mas era uma praia tranquila, né? Ela não tinha muita profundidade, não. E eu deixei os meninos brincando e falei: olha, eu vou ficar aqui sentado, vocês brincam aí, mas não vão para o fundo, olha lá, eu estou de olho em vocês. E eu percebi, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu percebi a minha responsabilidade com o filho do meu amigo, né? O amiguinho do Timóteo. Eu percebi que eu estava mais vigiando ele do que o meu próprio filho, porque era uma responsabilidade muito grande. Eu estou com um filho de outro casal, de uma outra pessoa, não pode acontecer nada com esse menino, não pode ter um arranhãozinho, porque se o Timóteo arranhar, né, escorregar aqui na areia e arranhar o joelho, não tem problema, eu levo ele para casa, né, passo um metiolate lá e está tudo bem. Mas levar o filho de outra pessoa com algum arranhão, com alguma coisa, não dá certo, né? Aí eu fiquei de olho no menino o tempo todo, não tirava o olho dele. Por quê? Porque ele não era meu filho. Parecia que a responsabilidade ficou em dobro. Deixa eu te dizer uma coisa: o filho não é seu, a responsabilidade é em dobro. Ainda mais que o pai do seu filho, o verdadeiro dono do seu filho, está de olho em você, na maneira como você cria. Então, a primeira coisa que você deve pensar é o seguinte: o filho não é meu, o filho é de Deus. Eu preciso ter essa responsabilidade dobrada, porque não é meu. O pai vai me cobrar. O pai desse menino, o verdadeiro dono desse menino, vai me cobrar. E eu preciso devolvê-lo são e salvo. Não é? Pense nisso. Segunda coisa que você precisa ter em mente para criar filhos nesse tempo tão difícil, é pensar que eles não se criam sozinhos, eles têm que ser preparados. O Salmo 127, no verso 4,
E no começo do verso 5 diz assim: os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas, guarde bem isso, são como as flechas nas mãos de um guerreiro, nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. O autor compara os filhos com flechas. Eu não sei se você já viu uma flecha, mas quando eu trabalhei com missões, ajudei um missionário lá no Maranhão, ali na cidade de Barra do Corda, entre Barra do Corda e Grajaú, lá no Maranhão, tem uma reserva florestal onde tem índios, muitos índios, a maioria deles da etnia Guajajara. Os índios Guajajaras estão espalhados ali pelo Maranhão, e pelo centro e o sul do Maranhão, né? E eu ia lá, nessas reservas, e ficava dias indo naquelas aldeias, espalhando o evangelho por ali. E aí, eu via os índios, alguns índios, não todos, né? Alguns índios fazendo flechas. Eles iam lá no meio do mato, uma árvore específica, arrancavam o galho, não é? E iam começando a preparar a flecha. Interessante que a gente da cidade, né? A gente fala assim, rapaz, essa flecha já deve nascer pronta na árvore, né? Deve nascer prontinha, é só arrancar. Não, tem um preparo, tem que ir lá. Não é qualquer árvore, não é qualquer galho que é tirado, não. Tem um galho específico, tem uma árvore específica, ele vai lá e arranca. E arranca do jeito certo, não pode arrancar do jeito errado. E aí ele vai, depois, com o seu facão, com o seu canivete, ele vai tirar as lascas para formar, e tem que se fazer do jeito certo. Não é da noite para o dia, depois ele vai ter que raspar aquilo, para deixar ela bem lisinha. E tem todo um preparo, não é de qualquer jeito. Por que então que o autor bíblico fala que os filhos são como flechas? Porque os filhos não nascem prontos, eles têm que ser feitos, têm que ser preparados. E a quem cabe preparar os filhos? Olha, ele diz aqui, é o guerreiro. Quem é o guerreiro dos filhos? É o pai e a mãe. Nós, pais e mães, somos os guerreiros que Deus escolheu para preparar as nossas flechas, ó. Se você não vai lá e não arranca o galho certo e faz do jeito certo a preparação, que tipo de flecha não vai acertar o alvo nunca? Nunca. Por que tem que ser bem feito e bem preparado? Porque a flecha precisa estar pronta para acertar aquele animal no qual o índio vai jogar a flecha. Por isso que ela precisa estar bem lisinha, bem retinha, precisa estar bem feita. Se o seu filho, se você não lida com o seu filho como alguém que está sendo treinado, preparado, ele nunca vai atingir o alvo que Deus quer para a vida dele. É preciso que você, pai, que você, mãe, tenha essa consciência. Volte para casa agora, né? Se você não estiver em casa, ou se você estiver em casa, olhe para o seu filho agora e diga assim, olha, está aqui a minha flecha. Eu preciso preparar. Esse menino, ele não vai ser uma boa flecha se eu, como guerreiro que Deus separou, não prepará-lo. Como é que eu preparo a flecha? Olha, está aqui, ó. A Bíblia diz, a Escritura diz que a palavra de Deus é como espada cortante. Essa espada que vai fazer a flecha, é essa espada aqui, ó. É com a Escritura. Você precisa ministrar a Escritura no coração do seu filho. Você precisa ministrar a palavra de Deus na alma dele e inculcar isso e repetir isso e falar e orar junto com ele. Ele não vai saber fazer aquilo que você sabe fazer se você não ensiná-lo, se você não treiná-lo, se você não prepará-lo. E o melhor lugar para você preparar o seu filho está aqui, ó, na Escritura Sagrada.
certo? É preciso. Por isso que o autor bíblico diz que eles são flechas. É interessante isso. E ele fala lá, feliz o homem que tem muitas dessas flechas, né? Ele fala assim, quando ele é bem preparado, quando a flecha é bem preparada, traz felicidade para os guerreiros. Você quer que seus filhos tragam felicidade para dentro da sua casa? Para você, você tem que preparar bem. Feliz aquele, lá no verso 5, feliz aquele que prepara bem, ele traz felicidade, feliz aquele que tem muitas dessas flechas nas suas aljavas, ou seja, flechas que são bem preparadas com a arma, com a faca certa, né? Com a espada certa. Muito bem, e também, o que você deve fazer? Você deve transformar esses filhos em guerreiros. Transformá-los em guerreiros. Presta atenção no último verso, no verso de número 5, ele diz assim, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Ele não será derrotado. Quem não será derrotado? O guerreiro. Por quê? Porque do lado dele, ele tem outros guerreirinhos que ele preparou. Então, isso está claro aqui na palavra de Deus, dizendo o seguinte, você precisa transformar os seus filhos em guerreiros. Por quê? Porque essa vida nossa aqui, meu irmão, não é um parque de diversões. Não, a vida é guerra, é luta, meu irmão, é ou não é? Pelo menos para mim é. Como diz o ditado, é um leão todo dia que tem que matar. Muitas coisas para resolver. A nossa rotina, você sabe muito bem como é que é. Seja você trabalhando fora de casa ou dentro de casa, é uma rotina estressante, né? E parece que não para. E como é que seu filho vai enfrentar isso se você não prepara ele? Você precisa transformar o seu filho em guerreiro. Agora deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com a internet e com aquilo que seu filho vê na internet, porque desculpa a palavra, mas aqueles bocós da internet, aqueles youtubers bocós lá da internet, estão preparando o seu filho para ficar eternamente criança, para ser um Peter Pan da terra do nunca, que quer ser criança para sempre. Você já percebeu que aqueles youtubers lá da internet, aqueles caras lá, eu não conheço o nome deles, não sei que parece que o tal do Felipe Neto é o que mais tem, né? Mais tem inscritos, são mais de 30 milhões de inscritos no canal do homem. Tem mais de 30 anos o camarada. Está perto dos 40 anos, barbado, não é? Todos eles estão acima de 25, 30 anos, estão lá fazendo brincadeiras, fazendo memes, fazendo pegadinhas, trollagens, ganhando dinheiro com isso. E sabe fazendo o quê? Transformando o seu filho num imbecil, transformando o seu filho numa eterna criança, infantilizando o seu filho. Ah, mas tem que ser criança, sim, mas as crianças estão caminhando para serem crianças para sempre ou para ser adulto? Se o seu filho está caminhando para ser adulto, ele precisa começar a vivenciar coisas de adultos, não é? Trabalho, comer coisas de adultos. Outro dia eu estava vendo um professor de história falando sobre as mesas antigas, né? E como as nossas mesas de refeição mesmo, elas estão cada vez mais infantilizadas. A criança come aquela bobeirinha assim, aquela abóbora, nem é abóbora, né? Aquele troço industrializado com carinha de não sei o que, porque é criança. Não. Se a criança está caminhando para ser um adulto, ela tem que começar a comer coisas de adulto, ela vai ter que começar a aprender a comer coisas que adultos comem. Mas a gente deixa
que o mundo infantilize os nossos filhos. E os nossos filhos ficam cada vez mais infantis. É muito triste, às vezes, quando eu vou em certas casas, que eu sou chamado por alguns casais, e eu vejo, às vezes, um marido infantil. Foi permitido que eles ficassem eternamente criança. Muito triste isso. E os conflitos vêm no casamento. Não deixe que seus filhos sejam infantilizados por aqueles que estão na internet. E tem muitos por aí, já de barba, homens e mulheres também, adultas, que já deviam estar tomando vergonha na cara, porque são homens, se comportar como homens, mas estão infantilizando o seu filho. Aí seu filho fica aí com 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 anos, rindo de bobagens infantis. Rindo de coisas que criança de 3, 4 anos ri. Por quê? Porque estão sendo infantilizados. A palavra de Deus diz que você, que é o guerreiro, deve transformar os seus filhos em guerreiros como você. Homens e mulheres de Deus, maduros e maduras, para a honra, para a glória do Senhor. Eu queria deixar isso com você, essa palavra com você. Nós realmente estamos vivendo tempos difíceis para se criar filhos, mas creia mesmo, que quando você abre a palavra, ministra aos seus filhos, quando você pega as suas flechas e transforma essas flechas em guerreiros, você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Não se curve aos conceitos mundanos. Não se curve. Aqui, está aqui na palavra de Deus. Você quer aprender como criar os seus filhos? Está tudo aqui. Você não precisa de outra coisa, não. Tá bom? Fique com Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz.